Bem-vindos ao lugar onde exploraremos o mistério oculto das lendas urbanas japonesas. Hoje adentraremos o assustador universo de Zashiki-o Arashi, os espíritos das crianças que habitam as casas. Preparem-se para descobrir os segredos ocultos por trás dessas assombrações e as histórias arrepiantes que rondam a sua existência. Mas lembrem-se, uma vez que se abre as portas para o sobrenatural, não há mais como voltar. Há relatos perturbadores de pessoas que tiveram encontros com esses espíritos infantis, experiências que desafiam a lógica e despertam o medo mais profundo. Nosso próximo destino nos levará a explorar as origens misteriosas do Zashiki-o Arashi, desvendando as histórias sombrias e as lendas que cercam essa criatura. Preparem-se para mergulhar no mundo de terror e mistério, enquanto nos aproximamos do coração assombrado do Zashiki-o Arashi. Adentrando as sombras do misterioso mundo do Zashiki-o Arashi, mergulhamos na origem obscura desses espíritos infantis. Acredita-se que sejam as almas atormentadas de crianças que tiveram vidas marcadas por tragédias e sofrimento indescritível. Há relatos arrepiantes de que muitos desses Zashiki-o Arashi foram vítimas de abuso, violência e negligência. Suas mortes prematuras deixaram uma aura de tristeza e ressentimento em suas almas, transformando-os em seres assombrosos e vingativos. Conta-se que, em noites de lua cheia, esses espíritos infantis emergem dos recantos mais sombrios, buscando vingança contra aqueles que lhe causaram dor. Suas presenças macabras são acompanhadas por um ar gelado e por sussurros inquietantes que ecoam pelos cômodos da casa. Aqueles que ousam desafiar ou desrespeitar um Zashiki-o Arashi são amaldiçoados com visões horripilantes e eventos sobrenaturais perturbadores. Eles são atormentados em seus sonhos, assombrados por risadas infantis distorcidas e objetos voando com uma força sobrenatural. À medida que descemos mais fundo nas trevas do Zashiki-o Arashi, surgem perguntas inquietantes. Como é viver com a presença de um desses espíritos malignos? Ou o que acontece quando eles se sentem desafiados ou negligenciados? Preparem-se para adentrar um território ainda mais assustador, onde exploraremos a relação sinistra entre os moradores e os Zashiki-o Arashi que habitam as suas casas. Agora que conhecemos um pouco sobre a origem sombria do Zashiki-o Arashi, é hora de mergulhar na experiência aterrorizante de viver ao lado desses espíritos infantis. Aqueles que têm a infelicidade de compartilhar sua moradia com um Zashiki-o Arashi sabem que a convivência pode ser uma fonte de perturbação e medo constante. Esses espíritos travessos são conhecidos por suas brincadeiras macabras e comportamentos assustadores. Eles podem mover objetos, fazer barulhos inexplicáveis, causar quedas repentinas de temperatura e até mesmo provocar pesadelos intensos. Aqueles que são alvo de um Zashiki-o Arashi vivem em um estado de constante vigilância, nunca sabendo quando serão surpreendidos por suas travessuras sinistras. Os Zashiki-o Arashi são extremamente sensíveis à forma de como são tratados pelos moradores da casa. Se sentem o desrespeito, a negligência ou a hostilidade, podem se tornar vingativos e intensificar suas manifestações assustadoras. Por outro lado, se são tratados com gentileza e respeito, podem trazer sorte e prosperidade àqueles que os acolhem. Mas você teria coragem de acolher um Zashiki-o Arashi? Cuidado, pois a linha entre agradar e enfurecer um Zashiki-o Arashi é tênue. Em nosso próximo bloco, exploraremos os perigos de despertar a fúria desses espíritos infantis e as consequências terríveis que podem resultar dessa relação perturbadora. Preparem-se para adentrar em um mundo de horror sobrenatural, enquanto investigamos as histórias chocantes de um morador que desafiou a vontade do Zashiki-o Arashi. Como já sabemos, a convivência com o Zashiki-o Arashi pode ser desafiadora,
No entanto, é quando esses espíritos infantis se sentem desafiados ou negligenciados que a fúria deles se manifesta em toda sua intensidade. Histórias horripilantes relatam os terríveis eventos que ocorrem quando um Zashiki-Warashi é provocado além de seu limite. O Zashiki-Warashi, uma vez enfurecido, não poupará esforços para perturbar e atormentar seus moradores. Portas e janelas batem violentamente sem explicação. Objetos se movem sozinhos e pelo ar, risadas infantis sinistras ecoam. A presença do espírito maligno torna-se cada vez mais opressiva, levando seus alvos ao limite do desespero. Aqueles que tentam se livrar dos Zashiki-Warashi muitas vezes se deparam com uma resistência sobrenatural. Exorcismos e rituais de purificação podem ser ineficazes diante de sua poderosa aura maligna. Os moradores, desesperados, lutam contra uma presença invisível, mas implacável, que parece se alimentar do medo e da aflição que causa. E agora, vamos mergulhar em uma história arrepiante baseada em relatos reais, que narra o encontro de uma família com um Zashiki-Warashi. Preparem-se para vivenciar a angústia e o terror que eles experimentaram enquanto enfrentavam as forças sombrias do espírito maligno. Adentrem nesse mundo de horror sobrenatural, onde o que mais existe é sanidade e loucura. Era uma noite sombria e chuvosa quando a gente se mudou para aquela casa no interior. No início, tudo parecia tranquilo, mas logo as coisas começaram a mudar. Passos arrastados e sussurros inquietantes ecoavam pelos corredores da nossa casa, nos deixando constantemente em alerta e com certo tipo de medo. As aparições do Zashiki-Warashi se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadoras. Era uma figura pálida e meio transparente e surgia nas sombras. Os seus olhos negros eram penetrantes e ficava observando a gente com uma certa malícia, sabe? Ficava dando risada de criança. Era meio distorcido e arrepiante. Preenchia o ar, transformava a casa em um verdadeiro pesadelo. A presença maligna se manifestava com uma força avassaladora. As portas ficavam se fechando com violência, objetos voavam inexplicavelmente e sussurros de criança ficavam ecoando por toda a parte. A gente sentia que estava sendo observado o tempo todo, como se o espírito da criança estivesse nos estudando, sei lá, esperando o momento certo para nos atormentar. Em determinadas noites, a gente acordava com o som de choro e ecoava pelos corredores, e mais vozes sussurrantes ficavam chamando a gente, tentando meio que atrair a gente, sabe? A gente sentia que era uma presença gelada e sinistra e estava sempre ao nosso redor, como se os Zashiki-Warashi estivessem nos cercando, sedento por nossa energia vital. Agora, enquanto a gente luta para sobreviver dessa assombração implacável, uma pergunta fica na minha mente, me atormentando. Será que existe uma forma de escapar dessa prisão sombria? Ou a gente está condenado a ficar nisso para sempre? Após ouvir o relato angustiante daqueles que enfrentam os Zashiki-Warashi, surge a pergunta: é possível se proteger contra esse espírito maligno? Neste bloco exploraremos os rituais e práticas de proteção que foram desenvolvidos ao longo dos anos para enfrentar essa entidade sobrenatural. Dentre as práticas de proteção mais conhecidas, destacam-se os rituais de purificação, nos quais se utilizam incensos, orações e oferendas para afastar a presença maligna dos Zashiki-Warashi. Acredita-se que esses rituais criam uma barreira espiritual capaz de deter o espírito vingativo. Além dos rituais, outros métodos são empregados para afastar os Zashiki-Warashi. Amuletos sagrados, como o Omamori, que já foi citado aqui em outro vídeo, são utilizados para proteção pessoal, enquanto a colocação de talismãs especiais nas portas e janelas da casa busca criar uma linha de defesa contra essa entidade sobrenatural. A água também desempenha um papel importante na proteção contra os Zashiki-Warashi. Banhos de purificação com água salgada ou águas de rio sagrado são realizados
poderosos para afastar qualquer influência maligna. Acredita-se que a água limpa tem o poder de purificar e restaurar a harmonia espiritual. Agora que conhecemos alguma das práticas de proteção contra os Ashiki-warashi, resta saber se as medidas serão suficientes para libertar as vítimas dessa assombração implacável. No próximo e último bloco, descobriremos se há alguma esperança de escapar do domínio sombrio dos Ashiki-warashi, ou se a condenação será eterna. Preparem-se para o desfecho arrepiante dessa história assustadora. E chegamos ao desfecho sombrio dessa história arrepiante, envolvendo os Ashiki-warashi. E será que há alguma esperança de escapar do domínio dessa entidade sobrenatural? Aqueles que foram assombrados pelos Ashiki-warashi são consumidos pelo medo e pela incerteza. A luta contra essa presença maligna exige coragem e determinação, mas muitos se perguntam se será possível encontrar uma saída desse pesadelo sombrio. Infelizmente, nem todos conseguem escapar das garras dos Ashiki-warashi. Alguns são condenados a viver em um eterno tormento, perdendo-se nas profundezas do desconhecido. O peso da maldição é insuportável e suas vítimas se veem aprisionadas para sempre na escuridão. A presença dos Ashiki-warashi é um lembrete assustador da fragilidade da existência humana diante do mundo espiritual. Seus atos vingativos e sua busca por energia vital são um lembrete constante de que a linha entre o nosso mundo e o além é apenas um sopro e que nem sempre podemos escapar das consequências de nossas ações. Com isso, chegamos ao fim dessa história assustadora sobre os Ashiki-warashi, uma entidade misteriosa e perigosa que aterroriza aqueles que cruzam o seu caminho. Lembrem-se de que, mesmo em meio à escuridão, há sempre uma centelha de esperança. Talvez em algum lugar exista uma maneira de lidar com essas forças sombrias e encontrar a paz. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Falou, até mais e cuidado com a noite.